Você sabe o que acontece com você quando você dorme? Não? Então eu vou te contar tudo no vídeo que começa agora. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e dê um like neste vídeo. Não lhe custa absolutamente nada e é muito importante para nós. Além disso, você receberá todo o conteúdo que eu publico aqui no meu canal assim que a plataforma colocar no ar. Então, aproveite, se inscreva já! Gente, quando nós dormimos, acontece uma experiência que Chico Xavier denominava como a experiência de morte. Isso mesmo. Para Chico Xavier, quando nós dormimos, nós estamos tendo a experiência de morrer. E assim que nós morremos ao dormir, nós renascemos tão logo acordamos. Mas calma, não precisa ficar assustado. Afinal de contas, quando a gente fala de morte, causa um estranhamento, um medo, um pavor muito grande na gente. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar da experiência de dormir e tudo o que acontece enquanto nós dormimos. Eu não quero falar das questões orgânicas, até porque não é a minha área e não é o objetivo do nosso canal. O que os órgãos fazem, as células, o sangue, etc., não nos interessa, pelo menos para este vídeo. Eu quero falar do ponto de vista espiritual. O que acontece quando nós dormimos? Então vamos lá. Como Chico Xavier já disse, nós temos uma experiência de morte no sentido de que o nosso espírito, quando nós dormimos, ele se desprende do nosso corpo e segue por caminhos aí, talvez desconhecidos para nós. Nós podemos nos lembrar desses lugares em que o espírito foi visitar por meio dos sonhos. Eu quero falar sobre isso também, mas daqui a pouquinho. Por isso que você não pode perder nenhum momento desse vídeo, porque do começo ao fim são informações extremamente importantes e vai realmente responder muitas das suas curiosidades, dos seus questionamentos. Então, quando nós dormimos, o nosso corpo, ele relaxa, o nosso corpo adormece. Os órgãos diminuem a sua atividade, o cérebro também diminui, inclusive tem as ondas, alfa, delta, beta, enfim, são as ondas cerebrais que vão sendo alteradas durante o sono. Então o nosso corpo relaxa, nosso corpo descansa efetivamente, por isso inclusive que nós dormimos, porque a necessidade de dormir é do nosso corpo, não é do nosso espírito. Nosso espírito não dorme, nosso espírito continua ativo, continua em atividade durante o nosso sono. Então, quando nós dormimos, o corpo descansa e o espírito não tem o que fazer dentro do corpo, Até porque já está inconsciente o nosso corpo. Então, o espírito se desprende do nosso corpo, porém esse desprendimento mantém ainda uma vinculação, que algumas pessoas chamam de fio de prata, outros fio fluídico, enfim, dê o nome que você achar oportuno. Entretanto, o nosso corpo fica ligado, mantém-se ligado com o nosso espírito, nosso corpo lá deitado na cama, e o nosso espírito já se desprende e vai para tantos outros lugares. O nosso espírito, quando ele está nesse processo de desprendimento, que algumas pessoas também chamam de viagem astral, o nosso espírito vai para outra dimensão, porque não faz sentido ele manter-se nesta dimensão, que é a dimensão da matéria, que é a dimensão física. O espírito vai para a dimensão espiritual, para a quarta, quinta, sexta e tantas outras dimensões. Depende muito do nosso estágio evolutivo, depende muito das nossas condições de vida, de entendimento e tudo mais. Então, quando a gente sai, quando o nosso espírito sai do nosso corpo, ele vai para essas dimensões. E nessas dimensões, ele tem acesso a todo o nosso passado, desta e de outras existências. Ele tem acesso ao que está acontecendo de forma mais ampliada com o nosso presente, com o momento atual. E em alguns casos, pode também ver o que está por acontecer no futuro. Pode, não é certeza, mas pode. Por isso que muitas pessoas têm sonhos premonitórios. Muitas pessoas sonham que algo vai acontecer e de fato acontece. Porque é uma faculdade do espírito que consegue,
por algum motivo, razão, enfim, ele consegue acessar o que vai acontecer. Então ele tem um sonho premonitório, porque o espírito vê o que vai acontecer. Quando ele retorna para o corpo, ele traz as impressões e o cérebro então codifica essas impressões e traz para a nossa realidade o que vai acontecer. Mas também, durante os sonhos, nós podemos nos encontrar com pessoas que estão vivas, pessoas, nossos amigos, familiares, nossos inimigos também. Frequentemente nos encontramos no plano espiritual, porque nós estamos aqui dormindo, o nosso corpo, o espírito sai. O corpo do nosso inimigo também está lá repousando, dormindo, e o espírito sai. E aí no campo da espiritualidade, eles podem tentar encontrar uma solução para o que está acontecendo, podem de vez zangar as coisas, como se diz, né? Porque aí no campo da espiritualidade já não existe nada que os bloqueia. Então eles vão realmente para tentar se ajustar ou desajustar de vez, né? Então nós encontramos amigos, familiares, pessoas conhecidas, inimigos, nos encontramos com pessoas desconhecidas que estão vivas, mas que pelo mesmo fator, né, pela mesma situação, se desprendem do corpo e estão aí no espaço, no universo, e aí acabam se encontrando. Também somos conduzidos para lugares e situações que nós muitas vezes desconhecemos, tanto o lugar onde nós estamos, quanto a situação a qual estamos envolvidas, porque cabe à espiritualidade maior, aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, né, aos espíritos protetores, nos levar para lugares que nos ajudarão a progredir, a ter uma outra visão, a ter um outro entendimento das coisas. Então, nós também somos conduzidos para lugares, muitas vezes lugares sombrios, assustadores, e também para lugares assim de calmaria, de paz, né? Uma espécie de um paraíso. Enfim, são muitos cenários que nos são apresentados ao longo da nossa jornada espiritual, ao longo do nosso sono, né? Durante esse período nós vamos para muitos lugares, porque como eu disse, o nosso corpo precisa descansar, mas o nosso espírito não. Então nós vamos para muitos lugares que nós conhecemos e muitos lugares que desconhecemos. Conversamos com muitas pessoas que conhecemos e com muitas pessoas que desconhecemos. Uma outra situação que acontece durante o nosso sono é quando nós conversamos com alguma pessoa, às vezes até damos risada, às vezes ficamos tristes, às vezes choramos, e a gente não se lembra do que a outra pessoa falou e também às vezes não nos lembramos do que falamos para outra pessoa. Só retratamos a expressão do nosso corpo, a expressão física, corporal, facial, mas a gente não sabe o que foi falado e o que não foi falado. A gente não se lembra, porque o espírito, sim, ele lembra, ele sabe, mas quando volta para o corpo, isso se perde e tem uma razão. O espírito é sutil, muito leve, muito sutil, e o corpo é denso. Então, quando vem o espírito, que é sutil, de volta para o corpo denso, muitas coisas se perdem, porque a densidade do corpo não consegue trazer a informação sutil do espírito. A gente se lembra da imagem, que é mais, digamos assim, mais grosseira, né? Que faz parte mais de algo mais denso, mas a gente não lembra da mensagem, porque foi muito sutil e talvez nós, no corpo, não podemos saber o que foi tratado, o que foi conversado, o que foi dito. Então, isso acontece muito comumente com todos nós, né? Então, durante o nosso sono, nós estamos aí, do ponto de vista espiritual, trabalhando, visitando, conhecendo, aprendendo. Tem muitas pessoas que são levadas para escolas espirituais, onde são trabalhados questões que nós temos dificuldades de aceitar, dificuldades de compreender. Então, por meio do sono, né, essa visita espiritual, o espírito vai sendo instruído, o espírito vai sendo orientado, e quando o espírito volta, ele volta de uma outra maneira. Olha, nem sempre a gente sonha, que seria, né, trazer essas experiências para o nosso plano. Nem sempre a gente sonha.
Mas o importante é que, mesmo não sonhando, nós continuamos visitando esses lugares espirituais. Nós continuamos indo para essas regiões conhecidas e desconhecidas. Continuamos nos encontrando com as pessoas. Às vezes lembramos, outras vezes não lembramos. Tem pessoas que dizem, eu não sonho, eu não tenho sonho de jeito nenhum, já tentei, mas eu não consigo sonhar. É uma questão também de prática e de programação mental para você se lembrar deste sonho. Mas o importante é que todas as noites ou em todos os momentos que nós vamos dormir, nós fazemos essa viagem astral, nós fazemos essa jornada espiritual. Se nós não nos lembramos, é porque o nosso corpo não está preparado para lembrar de tudo isso. Mas isso não significa que nós não estamos fazendo essa jornada espiritual. E olha, quer uma informação importante? Quantas vezes nós dormimos, não sonhamos, mas a gente acorda assim, disposto, feliz, encorajados, animados, e a gente nem sabe o motivo. A gente já acorda assim a 1000 por hora. É porque durante esse sono nós tivemos muitas informações, muitas coisas que nos colocaram para frente, que nos motivaram, e aí a gente acorda sem saber o motivo, mas foram experiências espirituais durante o nosso sono. O contrário também é verdade. Muitas vezes nós acordamos assim tristes, depressivos, sem que haja um motivo para isso. Mas é porque durante o sono a gente se deparou com tanta situação, com tanta realidade, que ao acordar nós trazemos todas essas impressões e isso desperta em nós aí uma baixa, uma tristeza, enfim, algo nesse sentido, né? Nós não falamos em momento nenhum de religião. Nós falamos de ciência, porque existem, inclusive, nas universidades e institutos que se dedicam a estudar o sono de modo muito particular, em alguns casos até mesmo o sonho. Aliás, deixa eu te dizer uma outra informação importante. Na Bíblia existem muitas, mas muitas histórias envolvendo sonhos. Porque pelos sonhos, que é a visita do Espírito, e ele traz a informação, e essa informação pode ser codificada pelo nosso cérebro, e aí vira sonho. Então, o sonho, muitas vezes na Bíblia, traz relatos extremamente importantes, muito importantes para aquele personagem, para aquela figura. Eu vou te dar um exemplo. Os chamados reis magos foram visitar Jesus, mas antes eles sonharam que eles não poderiam retornar para Herodes, porque correriam riscos. Então eles visitaram Jesus e quando chegaram lá, encontraram com o menino Jesus, com Maria, mãe de Jesus, e na hora que eles presentearam Jesus, com mirra, com incenso, enfim, eles se despediram e foram embora, mas eles se lembraram de um sonho onde eles não podiam voltar para Herodes, em razão das circunstâncias que todos nós já sabemos. Então, pelo sonho, também é possível receber informações do que vai acontecer, como eu disse agora há pouco, ter previsões pelos sonhos. Nem todos os sonhos são previsões, mas é possível ter previsões nos sonhos. Bom, o assunto é muito empolgante, o assunto é muito interessante e eu tenho muitas outras coisas para falar sobre esse tema. Se você tem interesse nesse tema, para que o vídeo nosso agora não fique tão longo, se você tem interesse nesse tema, escreva aqui embaixo nos comentários, eu quero saber mais sobre os sonhos, eu tenho interesse, eu quero aprender mais sobre sono e sonhos, que eu farei outros vídeos a respeito deste assunto aqui no nosso canal. Então escreve aqui embaixo. E eu quero aproveitar e pedir novamente para você se inscrever no nosso canal, para que conteúdos como esse você também possa receber aí na sua casa, onde quer que você se encontre. E aproveitando, aqui embaixo tem um botão compartilhar. Clique neste botão, mande para os seus amigos do WhatsApp, para os seus familiares, compartilha no seu Facebook, porque eu tenho certeza que se esse vídeo fez sentido para você, poderá fazer sentido para muitas outras pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.